Paraguaçu ou Quirimuré, era assim que os índios tupinambás chamavam este rio, que nasce na Chapada Diamantina e deságua na Baía de Todos os Santos. Um percurso de 500 quilômetros de histórias, poesias e canções. O Olhar do Recôncavo vai apresentar reportagens especiais sobre o Paraguaçu, rio que corta a cidade de São Félix e Cachoeira, situados no Recôncavo baiano. São histórias da enchente de 1960 em Cachoeira. Vamos mostrar como era a navegação até a capital do estado e a rotina dos pescadores que tiram o sustento do rio. Temos também a poesia de Damário da Cruz e João de Moraes, além da musicalidade de Edson e Tintim Gomes. Além de proporcionar o sustento dos moradores e embelezar a cidade, o rio Paraguaçu também trouxe medo e prejuízos aos cachoeiranos. Isso tudo reflexo das enchentes de 1839, 1960 e 1989. É o que você confere agora nas lembranças das pessoas que viveram este momento. Com 600 quilômetros de curso, o rio nasce no Morro do Douro, Serra do Cocal, município de Barra da Estiva, na Chapada Diamantina. Muda de direção em seu curso para o oeste e leste, servindo como divisor entre muitos municípios, dentre eles as cidades de São Félix e Cachoeira, terminando seu percurso na Baía de Todos os Santos. Em 1839, a cidade sofre a primeira grande enchente. Este desastre permaneceu na memória da cidade como a enchente grande e começou no dia 19 de dezembro desse mesmo ano, prolongando-se até 1º de janeiro de 1840, com a água atingindo pontos nunca antes alcançados. Alcançou as igrejas do convento e da Ordem Terceira do Carmo, que, segundo informou a Câmara, ficaram em péssimo estado. A água também cobriu as casas à beira do rio em ambas as margens. Bom, o fato é que esse rio Paraguaçu, de vez em quando chovia no leito do Paraguaçu, a uns 500 quilômetros daqui, em Andaraí, Mucugê, Triunfo do Sincorá, Contendas, Itaitê, aí acumulava água no leito do rio e aí na barragem de Bananeiras não tinham como controlar. Chovia muito no morro, tinha aquela mar de água e tinha de ter enchente porque não tinha espaço para poder a água sair. Era horrível. A gente que morava fora da enchente dava guarida a quem estava, quando podia dar, né? Porque não podia dar também a todo mundo. E quando aconteciam as enchentes, o porto, né, passava a ser a ponte ou então o cais, né? Porque o navio tinha que encostar, né, que a maré estava alta, para poder os passageiros então saltarem. Com muita atenção, Dona Madá relembra a situação das famílias após as enchentes. Através de fotos, ela relata sobre donos de caminhão que se aproveitavam da situação para encarecer os serviços de mudança. Então, Madá, eu queria saber um pouquinho de você. Assim, cresceu em Cachoeira, né? Nasci, me criei, me casei, constituí família dentro de Cachoeira. Queria saber um pouquinho da sua história aqui em Cachoeira com as enchentes. Como é viver enfrentando essas enchentes? Viver a enchente é um caos, né? Porque é horrível. As pessoas perdem as coisas, o pessoal se aproveita da situação de que as pessoas se encontram, né? O pior era para você tirar todo esse bagulho de dentro de casa. Você já pensou correndo, embalar tudo, arranjar caminhão, levar, e eles se aproveitavam dessa situação. Às vezes roubavam as coisas. Em 47, eu morava na rua Ananeri, onde hoje é Miscelânea Manjá, número 34. E passamos a noite onde é FRB. E daí viemos para casa de uma sobrinha de papai. A água subiu. Quando baixava, a gente voltava para dentro de casa, lavava as casas e todo mundo voltava. Agora ficava aquelas casas úmidas, mas a gente voltava em 47. Depois de 47, não foi ser 50, 54, teve outro, mas não grande. Às vezes vinha até aqui e descia. Agora, em 1960, ela teve imensa. Ela deu 1,20 m acima da ponte de Dom Pedro. Depois de 60, teve a de 64. Eu já morava nessa casa, já estava casada. Ela deu 1,72 m aqui dentro.
aqui nessa sala. Entendeu? A escada é assim, assim, ela subiu o segundo degrau. E como é que ficava a casa depois que a água descia? Horrível. Fétida, as paredes úmidas, porque levar 8 dias com a água dentro de casa. Era brinquedo. Casa de você abrir e encontrar cobra, outras encontrar os peixinhos, porque vinha na própria água. Entendeu? Aqui teve um enchente, isso foi 60, tinha um homem, chamava Senhor João, ele era empregado da Companhia de Energia Elétrica da Bahia. Ali onde é a Praça 25 hoje, ele subiu em um poste para consertar dentro da água. Ele caiu, foi a conta. Seu João, conheci ele, era da... Mas a coisa era isso. A Rua da Matriz, ela vinha até cá em cima. Agora, em 1960, ela encontrou as ruas todas. Em 31 de dezembro de 1989, houve a última enchente com volume de água de 4.991 metros cúbicos, castigando a cidade de São Félix e Cachoeira com centenas de desabrigados. Em 89, a barragem também de Pé do Cavalo foi um desastre aqui pra gente. Nessa casa aqui foi de 1,70 m. Eu tive muito prejuízo, o comércio também, os comerciantes e tal. Pra vocês terem ideia, foi 1,5 m acima da ponte. Essa ponte que vocês passam aí, 1,5 m acima do nível da ponte, correto? Onde as pessoas pedestres passam, os carros, etc. Seu Raimundo fez muitas viagens de navio pelas águas do Paraguaçu. Ele nos conta um pouco como era viajar quando as embarcações a vapor eram o principal meio de transporte para sair de Cachoeira e São Félix. Eu viajei muito de navio, não é? Na década de 50, 60, 70, quando em 72 parece-me que foi a última viagem, que inclusive Caetano Veloso fez um refrão que diz assim: o vapor de Cachoeira não navega mais no mar, não é? E tinha os saveiros também, né? Eu já viajei também muito de saveiro. Alguns saveiros também, eu pegava a ponga e ia daqui para Bom Jesus, o Cabo Sul também, a gente podia ir daqui de Cachoeira para essas regiões ribeirinhas, ou Madre Deus, não é? Ou também para a Ilha de Itaparica. Era muito interessante porque tinha primeira e segunda classe. As pessoas de primeira classe sentavam na preguiçosa, né? Aquelas cadeiras, né? Bem confortáveis, né? Já o de segunda classe, claro, viajava num navio que era como se fosse o ferry-boat, né? Aquelas cadeiras fixas e tal, papapá. Nem só de navegações e tragédias é formada a história do Rio Paraguaçu. Em Cachoeira, a comunidade do Caquende é conhecida pelos homens que têm a pesca como sua principal fonte de renda. Você vai conhecer agora o dia a dia desses pescadores que vivem às margens do rio. No Caquende, homens que cresceram aprendendo a nadar no rio, com o tempo se tornam grandes pescadores, uma atividade que por muitos anos era a única fonte de renda de muitas famílias na comunidade. Eu trabalho com vários tipos de rede, com gereré, com gaiola. Então eu não posso dizer assim a você a quantidade realmente do tanto de marisco que eu pego. Tem dia que a gente vai e bota a rede, não pega nada. Tem dia que a gente pega uma quantidade boa, de 10, 12, 15, 20 quilos, vai depender. Às vezes a gente pega uma raia de 12, 15 quilos, pega até 100 quilos de peixe no dia, vai depender da maré, vai depender do tempo e quando Deus e as águas ajudam a gente. Rapaz, antes era mais abundante, tinha mais fartura. Hoje, depois que essa tecnologia chegou mais aí, uma barragem, com esses problemas que a gente está tendo aí, derramamento de água, esses negócios dessa indústria que chegou aí agora, aí está acabando, a pescaria está diminuindo, a pesca da gente está ficando mais dificultada, mas dá para a gente sobreviver, né? Só parar de tomar banho quando Deus me levar, né? Porque esse rio aqui é muito mais. A gente tem que tomar um banho, tem que relaxar um pouquinho, até para relaxar serve. Eu, graças a Deus, quando eu peço, ela me dá. Se ela não me dá no dia, me dá no outro. Então eu jamais vou chegar, vou botar minha rede na água, eu vou xingar lá. Minha rede ou a água. Eu tenho que pedir a dona das águas para ela me ajudar. Se ela não me ajudar, quem é que vai me ajudar? Depois de Deus, só ela. Então a gente tem que pedir a Deus, primeiramente, e a dona das águas, os orixás, para poder
abrir nosso caminho para poder ficar essa pescaria e não acontecer mal para a gente dentro d'água. Minha vida é água. Eu espero um dia não morrer dentro d'água, né? Mas se eu morrer, não posso fazer nada. Assim quem fala é o orixá e o dono das águas. Vai, eu pegar a canoa ali, vai. Vai, João. No próximo bloco, música e poesia sobre o rio Paraguaçu. Mas antes, você confere um poema do sanfelista Adrivan Alves. Meu Paraguaçu, gigante pela própria natureza, embelezando com suas águas o porto de São Félix e da Cachoeira. Meu Paraguaçu, por suas águas eram transportados produtos agrícolas e ouro da região. Hoje os mais velhos ficam relembrando. Eita, tempo bom, hoje dói o coração. Meu Paraguaçu, hoje fico no porto a recordar os saveiros de velas brancas, os barcos, o vapor chegar. Deste mesmo lugar, vi pela última vez o navio João das Botas navegar. Meu Paraguaçu, de grandes glórias do passado, hoje pelas mãos dos homens, maltratado, sofre, triste, poluído e calado. Ó Deus, dono das águas cristalinas, lava a mente dos homens, cura os nossos rios com forças divinas. Nem só para navegação e fonte de sustento serviu o Paraguaçu. O rio foi palco de lutas gloriosas, como na independência da Bahia em 1823. Revoltas escravas e inspiração de diversos autores aqui em Cachoeira, como Damário da Cruz e João de Moraes, amigos que poetizaram o Paraguaçu. É o que você vê logo a seguir. O rio passa com seus vapores de lata. A ponte já não se trafega. Trafegar é verbo de passado sem futuro. Vila de Cachoeira, a heróica, o marche da independência. Tombaram-se as vergonhas, açucararam os engenhos que não adoçam esperanças. Cachoeira, vila que vela uma sobrevivência heróica. João cresceu no recôncavo, brincando e nadando nas águas do rio. As belezas da cidade histórica serviram como inspiração para o menino dar os seus primeiros passos com a poesia. E como é que o rio faz parte dessa composição, principalmente o rio Paraguaçu, assim, como é que ele fez e faz parte das suas composições hoje? É até complexo, isso é complexo falar sobre essa questão, mas assim, porque às vezes o rio até participa com o silêncio dele, né? Muitas vezes o humano, o ser, está atribulado de situações, está vislumbrando coisas, está perturbado de alguma maneira, e aí logo a imagem que vem é ter que andar, né? Ter que caminhar, ter que destilar o sabor da criação. E muitas vezes o porto, a escadinha, é esse lugar. Para os poetas, a arte é a poesia, a obra o poema e o poeta o artífice. Eu falo muito das árvores, falo muito de água no processo de criação, sabe? E quando eu inicio esse processo de escrita criativa, de escrever poesia, essas imagens que eu registrei na memória, essa memória da infância, sobretudo no primeiro livro, Em Pedra Retorcida, traz isso à tona, emerge essa memória do rio, essa memória portuária. Quando se fala em poesia, o rio e toda a natureza que o compõe sempre serviu como uma fonte de inspiração para os poetas locais. E poetas que encontraram próximo ao rio Paraguaçu um refúgio para viver.
Assim é a história de Damário da Cruz com o rio que divide as cidades de São Félix e Cachoeira. Ode a Damário da Cruz. Cada pássaro sabe-se pássaro, Damário da Cruz. Teu leito feito de tantos barcos e neblina, aporta a margem esquerda do rio Paraguaçu em silêncio. Uma canoa de sonhos, meninos descalços, pássaros sobrevoando sobrados e esperanças. Arruar o voo esperado em busca de um ninho derradeiro. E Damário, ele cresceu no Carmo, né? Naquela área ali do Pelourinho, mas sobretudo na parte alta do Pelourinho, no Carmo, portanto. E ele vivia debruçado para a Baía de Todos os Santos. Quando ele me confessou, nós conversávamos no pouso com outros poetas também, e ele dizia que depois que conheceu Cachoeira, fugido, né, na verdade, do pai, ele ficou dividido entre o rio e o mar. Damário da Cruz foi um poeta, fotógrafo e jornalista. Sua decisão de ser jornalista fez com que ele deixasse a família que morava em Salvador para morar próximo ao rio, sendo esse o maior conflito durante a sua vida, a constelação poética entre o mar e o rio. E quando ele falou na mesa que ele ia ser jornalista, você pode ser qualquer coisa menos jornalista no seu... Ou seja, botou o pobre do poeta para seguir o seu caminho por conta própria, entendeu? Então, quando ele chega fugido, né, com a mochila, bota a mochila, e aí vai para a antiga rodoviária ali na Sete Portas, quando ele chega no ônibus, na frente da rodoviária, que ele não sabia para onde é que ele ia, ele aí olha lá na frente, cachoeira. Tudo que eu preciso agora é de um banho de cachoeira para livrar essa mácula de meu pai. E aí ele conhece Cachoeira. Só que ele fazia esse trocadilho que a Baía de Todos os Santos está ligado diretamente aqui ao rio Paraguaçu, né? Uma conexão. E que a Baía de Todos os Santos seria o útero. Digamos, a imagem do mar, né? Se a gente fechar os olhos, nós fizermos o exercício agora de fecharmos os olhos, perceber o mapa ali de Salvador, né? A ilha, a conexão ali, Farol da Barra. Ele viajava, ele dizia que ali era um útero e que Cachoeira era quem alimentava esse mar. E a imagem do rio, do vale, né, do Paraguaçu, seria o cordão umbilical. Somos os cavaleiros de São Jorge, soluçando a alegria dos versos vitoriosos desse azul ensolarado, onde o verbo nos oferenda a licença de voar ao princípio. Escuta, poeta, somos imortais. Aqui na beira do rio é fácil desfrutar as belezas desse paraíso dos antigos tupinambás. Todos os dias, o balé das garças embelezam ainda mais o rio, além do vai e vem dos canoeiros. Este cenário serve de inspiração para os cantores Edson e Tintim Gomes. Músico, cantor e compositor cachoeirano, Edson Gomes tornou-se conhecido nacionalmente por seu talento artístico. Desde a infância, o cantor de reggae tem uma forte ligação com o rio Paraguaçu. E é relembrando essa fase inesquecível em sua vida que coloca como cenário principal aquele que por décadas foi o meio de subsistência de sua família. Meu pai trabalhou muito no rio. Esse rio aí ele era navegável por navio, embarcações. E meu pai trabalhava naquelas embarcações que transportavam areia e tal, né? Mas eu não acompanhei, não cheguei a presenciar. Então, com o relato dos antigos, então eu me interessei, como eu sou um compositor, eu geralmente compositor são observadores, então eu observava a grandeza do rio, né? Apesar de não ter acompanhado esse tempo que ele era navegável, mas acompanhei a abundância que tinha nele de peixes, inclusive a pitinga era muito cobiçada aqui, né? Chegava em abundância. Os vendedores de pitinga saíam pelas portas vendendo a pitinga.
Então, houve assim uma relação com o rio, né? Da minha parte. Em seu mais novo CD, já está garantida como parte do repertório uma outra canção que faz alusão ao rio. E ele nos mostra em primeira mão a música Pititinga. Chegou a Pititinga no porto, chegou a Pititinga de novo. Olha a Pititinga, chegou, ela apareceu de novo. Pititinga, ela que alegra o povo. Pititinga, ela ficou cara, moço. Pititinga, ela apareceu de novo. Pititinga, ela que alegra o povo. Pititinga, mas ela ficou cara, moço. Pititinga. Outro grande nome da reggae music no Recôncavo é o também cantor e irmão de Edson Gomes, Tintim Gomes. Morador da cidade de São Félix, o artista desde criança teve forte contato com o Rio Paraguaçu. E em suas composições, esta relação com o rio tem servido de fonte de inspiração. Todos que moram aqui nesse recôncavo, nesse vale, são inspirados de alguma maneira por esse rio, porque a água em si mesmo já é fonte de inspiração. E por nós vivemos aqui à margem do Rio Paraguaçu, nós sentimos as coisas assim naturalmente. Em parceria com o músico Nengo Vieira, Tintim Gomes compôs a música Remanescentes, que ele declara ter sido inspirada por Deus e pelo rio. Meu companheiro Nengo Vieira tinha já uma música que ele tinha feito e não tinha ainda a composição da letra, entende? Então quando eu ouvi aquela música, ele tocando aquela música, aí veio assim na minha mente, assim, que eu acredito que Deus que colocou, das margens do Paraguaçu, em plena América do Sul, só remanescente ficará, só remanescente ficará. É a semente do amor que brota nessa geração, buscando a luz, a paz, a vida e a união. Você está preparando um novo CD, um novo trabalho. O Rio Paraguaçu continua sendo fonte de inspiração? Tem alguma música nesse CD novo? Com certeza. Eu estou já preparando o meu próximo CD, né, que já tem 12 anos que eu gravei meu CD Pedras sobre Pedras. E nesse CD meu próximo, tem uma composição que chama-se Amor Antigo, que também faz uma breve relevância ao Rio Paraguaçu. Lembro quando namorava na margem do rio, só de lembrar me dará arrepio. Daquele amor antigo, daquele amor antigo, daquele amor antigo. Hoje quando eu vou na margem do rio, sinto em mim um imenso vazio. Brinquei demais e não compreendi, não entendi você. Era tão lindo ter você, era tão lindo ter você. Daria tudo pra te ter, daria tudo pra ter você. Pra ter você, pra ter você, pra ter você. E aí vai. E essa história aí do namoro à beira do rio, era assim mesmo, continua sendo? Você acha que o Rio Paraguaçu é também um cenário importante para o romantismo, para o amor? Com certeza. Eu acredito até que se não tivesse esse rio aqui, ninguém estaria aqui agora. Sob chuva, o Olhar do Recôncavo especial Paraguaçu fica por aqui. Espero que você tenha gostado. A gente se despede com imagens do rio ao som de Tintim Gomes. Das margens do Paraguaçu, em plena América do Sul, só remanescente ficará. Remanescente ficará. Das margens do Paraguaçu, em plena América do Sul, só remanescente ficará. Só remanescente ficará. É a semente do amor que brota nesta geração, buscando a luz, a paz, a vida e a união.